Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma série que chegando com os dois pés na porta e deixando aí muita gente fã. Então assim, eu só tenho uma coisa pra falar já de início de spoiler pra vocês. Não tem uma pessoa feia no elenco dessa série. Mas antes de eu começar a falar, eu já quero pedir pra você que se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente vai ter vídeos, eu tô fazendo algumas mudanças aqui no canal. Mas até então a gente vai ter vídeo certo, fixo, na terça e no domingo. Vamos ver, eu tô estudando um pouco aqui a plataforma, porque eu tô mudando um pouco os assuntos, né? O que eu trago neste canal em específico. E tô pensando em abrir um outro canal. Na verdade, esse canal já está aberto. Então, se você gosta de conteúdos de terror, assustador, sobrenatural, enfim, já se inscrevam no meu outro canal chamado Casos Freak. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo pra vocês. E claro, gente, já quero pedir, por favor, deixa o teu curtir, que isso me ajuda bastante. Porque aí o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu vídeo e vai começar a entregar para outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Claro, compartilha, enfim, com quem vocês quiserem pra me ajudar bastante a crescer isso aí. E hoje nós vamos falar simplesmente de Motorheads. Motorheads estreou dia 20 de maio na plataforma da Amazon Prime e foi um sucesso, está sendo um sucesso. Tem uma semana que estreou e tá no topo 1 ali das paradas de vários países. Então, assim, a Prime, ela tá vindo aí. Eu já tenho falado muito das adaptações da Prime. Não que essa seja uma adaptação. Se for, gente, se tiver livro, alguma coisa, me fala, porque eu não sei. Mas, enfim, as séries, filmes, enfim, que a Prime tá fazendo, tá vindo, assim, com uma qualidade, uma atuação, um roteiro muito bom, que tá deixando filmes de Netflix, assim, no chinelo. Eu já quero começar aqui falando um pouco pra vocês. Se vocês ainda não assistiram, gente, corre pra assistir. Então, vamos lá. A série é ambientada numa cidade do interior dos Estados Unidos chamada Ironwood. E essa cidadezinha, ela é cercada de muitas coisas, mas ela une todo mundo ali pelo único amor, que é o amor pelas corridas de carro, tá? Tanto as corridas clandestinas quanto as corridas, enfim, de carro. Então, todas as pessoas ali daquela cidadezinha, ela tem um sonho, que é ser o melhor. Bater, então, ali a lenda do asfalto daquela cidade, que se chama Christian Maddox. Enfim, 17 anos antes do que está se passando essa série, o Christian participou de uma situação ali que envolvia um roubo de um banco com alguns outros personagens dessa série, né? Com alguns outros personagens ali que ele fazia parte. Bom, depois de ter feito isso, aconteceu uma situação que a polícia acabou pegando um deles e o Christian simplesmente ele desapareceu, deixando a mulher dele grávida de gêmeos e simplesmente sumindo ali da vida de todo mundo. E aí, 17 anos depois, ela retorna. Eu não tô lembrando o nome da personagem, gente, mas me perdoa. Eu vou colocar o nome aqui embaixo, porque eu realmente não tô lembrando. Mas enfim, ela retorna para essa cidadezinha, ela vai trabalhar no hospital, ela é enfermeira, e aí ela acaba indo morar então com o irmão mais velho do Christian, o Logan Maddox. E ela tem então 2 filhos, o Zack e a Caitlin, só que eles não levam o sobrenome do pai, eles levam o sobrenome da mãe, que é Torres. E aí, como eles estão ali ainda não conhecendo muita gente, não conheceram ninguém, são novatos, então o Zack pede para que a irmã dela não conte sobre o pai, porque eles não querem que, enfim, gerar toda aquela confusão. E a mãe dela também não fala muito sobre isso, sabe? E aí, logo no primeiro momento, eles conhecem, então, o menino, que é o Marcel. E ele se torna, então, ali meio que amigo dos dois. Aí tem o primeiro dia de aula, que o Marcel se dá bem ali com o Zack. E aí eles estão ali, ele tá mostrando um pouco da escola pra ele. E ele, então, conhece a Alicia, que é basicamente a menina que todos querem. Só que ela namora, então, o menino popular da escola e o cara que ninguém nunca consegue bater nas corridas, que é o Harris Bowers. Também ali dono de várias coisas daquela cidade. Você sabe como é que cidadezinha pequena, né? Bom, a Alicia tem uma melhor amiga, que ela é filha da prefeita. E essa melhor amiga dela, então, acaba esbarrando com a Caitlin.
E aí ela começa a mostrar a escola um pouco pra ela e tudo. E aí convida a Caitlyn pra ir pra um grupinho de amigos dela que ela tem ali, que são os mais populares da escola, que tem a grana, que domina ali a cidade. Ok. A Caitlyn vai, elas conhecem então o Harris e o namorado dessa menina, que eu esqueci o nome também, que é o Noah. E ela já percebe que não faz muito o tipo dela, aquele povo. Principalmente porque eles são os reis do bullying. Então a gente já conhece ali de cara o Curtis, ou Curtis, que seja, como é que vocês queiram falar. Ele é o meio que o menino bad boy da escola, que leva o bullying, mas tipo, não dá bola pra aquele povo, entendeu? E anda de bike, numa bike que ele montou. E aí esses meninos ricos tiram a graça dele, porque ele montou aquela bike, né, que é a moto no caso, e a Caitlyn então já se interessa por ele. E aí ela não concorda com aquilo e, enfim, vida que segue, ela vai pra aula. E a primeira aula que ela escolhe, provavelmente é uma eletiva, que é sobre carros. Já que a Caitlyn, ela tem uma paixão por carros, por restauração. Mas na parte de motor, enfim, de restaurar o carro em si. E aí ela então vai atrás do Curtis, que tá nessa mesma aula. E os dois começam então ali um certo envolvimento. Nisso, o Zack e o Marcel vão fazer ali uma amizade deles e tudo. Ele então se interessa pela lixa e aí ele começa a entender como é que é toda aquela jogada e tudo mais, né? Bom, o Logan, que é o tio dos meninos, ele tem uma oficina e nessa oficina tá o carro antigo do pai deles que ele corria, que é um Dodge. E aí a Caitlyn então coloca na cabeça dela que ela quer restaurar aquele carro e ela começa então a restaurar. E aí então cria-se, né, o grupo ali dos quatro, né? A Kate, o Zack, o Curtis e o Marcel. E depois você adicionando mais pessoas ali. Bom, a premissa da série é essa. E o que eu posso falar pra vocês é que tem muito drama, mas muito drama misturado com muitos carros maravilhosos, gente. Era cada carro que passava que eu ficava bem assim na tela. Meu Deus do céu. Se você gosta de Velozes e Furiosos, você vai gostar dessa versão se você gosta de drama adolescente. Porque é focado na adolescência, então além de tudo isso, eles têm que lidar com certas coisas, principalmente com alguns questionamentos da mente deles que eles não sabem o que fazer. Nesse meio tempo de tudo isso daí, eles acabam descobrindo um segredo que envolve os pais deles, inclusive o tio deles. Mas isso daí eu vou deixar pra vocês descobrirem, porque o final dessa série acaba com um cliffhanger gigantesco e eu já estou lá nas plataformas da Prime pedindo, por favor, que eles renovem uma segunda e uma terceira temporada, porque é necessário. Não tem como não ser necessário. Precisa ser de uma segunda e uma terceira temporada. Vamos falar sobre o elenco? Gente, eu acho que todo o dinheiro que a Prime tinha, ela simplesmente deu o elenco assim, ó. Um elenco de primeiríssima qualidade, amigas. E agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês, assim, 30 a mais, estão pensando que os personagens ali estão por volta da idade, meu amor, não. Eu não sei o que estão dando pra esses adolescentes de 23, 24 anos, 21 anos, enfim, que sejam, que eles parecem que têm mais de 30 anos. Aí, quando você vai pesquisar, você vê que a pessoa tem 23, tem 21, enfim. Alguns aqui, a maioria, eu já conhecia. Então, gente, pra vocês ficarem, assim, amigos de 30 a mais, que querem, né, que tem um crushzinho, assim, não vou dizer que não tem, mas, gente, não tem como escolher aqui. É um cardápio de crushes, de atores maravilhosos pra vocês, sério, ficarem obsessed with. Bom, Uncle Logan, ele é seguro, tá? Tem mais de 50 anos. E o outro é o pai do Harris, também tem mais de 50 anos. Mas vamos falar aqui desse elenco, gente. Eu preciso falar desse elenco. Bom, as filmagens foram feitas em Toronto, lá no Canadá. Isso eu já sabia porque eu sigo o Josh McQueen, que ele fez o Baxter de Surviving Summer. Então, assim, eu gostei muito de ver o contraste de bad boy pra filhinho de papai rico. Tipo assim, ele atua muito bem. Então já vamos começar com ele, né, gente? Josh McQueen. A gente tem aqui, então, ele interpretando Harry Bowers. Ele apareceu na segunda temporada de Surviving Summer. Ele é justamente o Baxter, o menino do cabelo rosa. Que, gente do céu, ó.
Enfim, eu vi que ele tava postando que ele estava lá em Toronto, mas eu não fui atrás de ver, eu fui com zero expectativas para essa série. Eu só fui realmente assistir por causa do Josh, porque eu já tinha visto que ele estava fazendo essa série e porque tinha carros no meio. E se você não sabe, mas a minha paixão, uma das minhas paixões é carro. Inclusive, eu tenho um Instagram que só falo sobre carros, então se você também gosta desse tipo de conteúdo, me segue lá e a gente conversa. Então eu já tenho que começar com ele, maravilhoso. Outro aqui que, gente, me pegou assim, eu não estava esperando, que é o ator que faz o Uncle Logan, justamente o tio Logan, gente. Ele é interpretado pelo Ryan Phillip, que se você não sabe, é o ex-marido da Reese Witherspoon, que tem um filho chamado Deacon. É Deacon o nome dele? Deacon Phillip, inclusive está atuando nessa série, e ele atua como o Christian Maddox, mas o jovem Christian Maddox não aparece ainda. Christian Maddox é mais velho, né? Mas ele atua como o Christian Maddox mais novinho. Estamos toda a família Winters por ali, né, gente? Enfim. E se você ainda não reconheceu ele fez Cruel Intentions, lá de 1999, com justamente isso mesmo, Reese Witherspoon. Então, assim, quando eu bati o olho, eu falei, não acredito, gente, mas tudo bem. Exatamente. Aí a gente vai seguir aqui com Melissa Colasso. Eu acho que é assim que é o nome dela, não sei. Ela interpreta a Caitlin Torres e ela fez One of Us is Lying, que é uma série lá da Netflix. Ela é bem boa, não terminei de assistir, mas ela fez. Depois, seguindo aí, a gente tem a Mia Healy, que faz eu acho que é Healy, que faz a Alicia, e ela está também numa outra série da Prime chamada The Wilds. Eu também ainda não assisti, mas eu vi lá que ela é bem popular, principalmente lá fora. Seguindo aí, gente, a gente tem o Michael Cimino, ou Cimino, enfim, como queiram chamar, que esse ator também, misericórdia, esse menino também tem um currículo maravilhoso, mas se você ainda não conhece ele fez a série Never Have I Ever, a terceira temporada ele aparece. Então, assim, gente, vai assistir, sério. Muito bom, ele interpreta o Zack. E a gente também tem aí o que tá dando bafafá, né, que é o Ryan Shelton, que é o nosso tio Josh. Sim, gente. Ele fez aquela série, eu acho que é do Disney Channel, se não for do Disney Channel, mas acho que é, porque a Sabrina Carpenter é do Disney Channel. A Garota Conhece o Mundo, ele era o tio Josh. Então, assim, tá todo mundo falando, o tio Josh cresceu. E o tio Josh cresceu, galera. Gente, ele entrega um bad boy. Eu juro que eu quero ficar com crush no tio Logan, mas eu já falei pra vocês da minha cara de personagens. Bad boy, moreno, sarcástico, passado trágico. Então, não tem muito pra onde correr, né? Bom, aí a gente tem a Natalie Kelly, que ela fez vários filmes da franquia de Velozes e Furiosos. E, inclusive, ela é a mãe da Caitlin do Zack, né? Então, ela também aparece aí. A gente tem o Drake Roger, que faz o Ray, que é irmão do Curtis. E ele também já apareceu em série aí como The Winchesters e no filme The In-Between, que é um filme muito legal. Se você ainda não assistiu, da Netflix, com a Joy King, assistam, é muito bom. E por último, mas não menos importante, temos o Matt Lanter, que ele interpreta o pai do Harris, o Sr. Bowers. E, gente, eu passei a série toda assim, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Meu Deus, eu conheço esse cara de algum lugar. Eu conheço esse cara de algum lugar. Não é possível que a minha memória tá tão assim. E aí eu fui pesquisar. E sim, eu conheço ele de algum lugar porque ele fez um dos meus filmes favoritos, que se chama The Cutting Edge 3. E eu acho que em português é Um Casal Quase Perfeito, que ele é um patinador artístico, e aí ele perde a parceira dele por alguns esquemas em que acontece, e ele encontra uma menina que tem o sonho de fazer patinação artística e chama ela para ser o par dele, e aí então temos um envolvimento, então temos uma comédia romântica ali dos anos 2000. Esse filme passou em 2008, então assim, ele foi um super crush aí de várias pessoas, e ele continua um super crush de várias pessoas, e eu não estava esperando ele. Bom, gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Assim, só pelo elenco, acho que vocês não precisam nem saber da descrição da série, né? Só pelo elenco já vale a pena aí você assistir. Então, se você ainda não assistiu, corre pra assistir, porque essa série, ela te prende do início até o fim. E como eu falei pra vocês, tem um roteiro muito redondinho, muito bem acabado, com um início
em que você começa a entender tudo o que vai passando. É uma série que ela mescla um pouco entre passado e presente para que você entenda os segredos por trás de tudo aquilo ali. E fecha com um final, com um cliffhanger, só pra gente ficar ansioso, porque nem segunda temporada ainda tem. Eu espero muito que a Prime renove, porque se ela não renovar, vai ficar muito pé da vida, juro pra vocês. Porque é uma série assim, gente, que tá dando muito sucesso. Então, pra Prime renovar, vão assistir, por favor? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês já assistiram essa série, comenta aqui pra mim, porque eu quero muito conversar com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, que também gostam dessa série e que gostaram dessa série. E comenta aqui qual é o seu crush favorito dessa série aqui, porque, gente, não tenho o que falar. E também comenta aqui pra mim qual o seu casal favorito, porque pra mim, o casal Endgame, que eu já fui lá na Prime, então vão lá na Prime pedir também, é que seja Caitlyn Curtis, Alicia Isaac e a Brooke e o Marcel. Assista que vocês vão saber do que eu tô falando. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!